Então, só lembrando, vamos lembrar algumas coisas sobre o livro, algumas considerações sobre este livro, o último livro da Bíblia, escrito por volta do ano 95, então, no primeiro século, o último livro do Novo Testamento a ser escrito. Quando Apocalipse foi escrito, os outros 26 livros da Bíblia já estavam escritos. E João, então, o apóstolo João, recebe esta revelação especial de Deus. E a ele foi ordenado que escrevesse tudo aquilo que ele iria ver e ouvir e enviasse para as 7 igrejas da Ásia. Então, isso quer dizer que o livro foi escrito numa situação histórica real. As 7 igrejas a quem as cartas foram dirigidas eram congregações históricas reais. Se tiver um mapinha aí, será que tem um mapinha aí, ô Maurizinho? Se manca aí, né, meu? As 7 igrejas da Ásia, né? Havia mais igrejas, evidentemente, na Ásia e todo o Império Romano, mas a província da Ásia foi onde João parece que morou um bom tempo, né? E ele, então, se dirige a essas 7 igrejas desta província romana, onde a perseguição estava violenta, né? Está aí? Estou olhando lá não tem porquê. Você está contra mim, Maurizinho? Não, está a favor, né? Então, veja essa pequena ilha, a ilha de Patmos aqui, né? Uma pequena ilha aqui. Aqui está a província da Ásia. E João dirige as suas cartas a essas 7 igrejas, começando com Éfeso, indo até Laodiceia. Como eu falei, havia mais igrejas. E essas 7 igrejas, e eu não creio como alguns que acham que representam historicamente a história da igreja, eu creio como outros comentaristas que, eu não sou comentarista, né, mas outros comentaristas que essas igrejas representam a igreja na sua totalidade, né? 7 na linguagem de João é um número completo, né? É um número completo. Não é um número sagrado, porque em Apocalipse 13:1 fala que a besta do mar tinha 7 cabeças. Quer dizer, é a plenitude da maldade, né? A plenitude da maldade, 7 cabeças. Então, não há nada de sagrado neste número. Ele representa a totalidade. E creio eu que essas 7 igrejas representam a totalidade das igrejas espalhadas na terra, né? Este livro, Apocalipse, ele é um livro reconhecido como inspirado por Deus, como os demais 26 livros do Novo Testamento e os 39 do Velho Testamento, né? E a gente vê aqui no livro que ele foi baseado nas visões que João, o apóstolo, teve. Essas visões foram dadas a ele através de anjos, que são mensageiros de Deus, e também através do próprio Senhor Jesus. Há algumas situações em que ele ouviu a voz diretamente de Jesus. As expressões olhei e vi aparecem dezenas de vezes no livro. Dezenas de vezes, né? E a questão que Apocalipse, então, olha logo no versículo 1, fala revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos que as coisas que em breve devem acontecer. Então, é uma revelação de Jesus Cristo. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. Ao longo da história, ela ganhou uma conotação, uma coisa apocalipse, negócio de fim de mundo, de não sei o que, não tem nada a ver. Apocalipse quer dizer revelação. A revelação que Deus achou por bem fazer de Jesus Cristo, em especial para o seu servo João, chamado de servo de Deus João. E Deus usa, então, um anjo, né? Deus
Jesus fala o meu anjo também, Deus, o Espírito Santo, a Trindade toda, revelando quem é Jesus e mostrando as coisas que em breve deveriam acontecer, né? Então, entenda isto, que Apocalipse significa revelação, revelação da verdade de Deus, com a verdade de Deus, que não tem nada a ver com explosões e catástrofes e essas coisas todas que normalmente a turma pensa sobre o Apocalipse. É muito interessante que pouca gente pensa que Apocalipse é a revelação de Jesus. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Vamos estudar o Apocalipse para ver o que ele fala sobre Jesus. O senhor quer saber do fim do mundo, não sei o quê, aquele monte de coisa. Uma preocupação enorme com o número da besta, né? Uma quantidade enorme de livros escritos para identificar quem é a besta. Gente, a besta está aí atuando desde que o pecado está no mundo, né? E há livros e livros tentando descobrir quem é o cara, né? Quem é o cara. Nós acabamos de ouvir um relato aqui agora. Se isso aí não é a ação da besta, vai esperar quando para a besta agir, gente? E os crentes ficam preocupados. Não, foi fulano, vai ser fulano. Para com isso. A besta está aí. Quem é semelhante à besta? A besta é um sistema dominado e controlado pelo diabo, que está metido no sistema econômico, no religioso, no político e tudo quanto é diabada que tem por aí. E os crentes ficam preocupados. Para com isso. Nunca vi ninguém estar falando assim, estou preocupado se o meu nome está escrito no livro do Cordeiro. Porque assim como a Bíblia fala do número da besta, fala daqueles que têm o número do Cordeiro na sua fronte. Por que esta preocupação enorme com a besta? Besta é besta, né? Por quê? E não se preocupa com o nome do Cordeiro, o nome que está acima de todo nome, o nome que deve ser glorificado, conforme nós acabamos de cantar. Estou falando assim porque eu estou meio rouco, viu? Está sarando. Onde é que eu estou? Estou aqui. Então, este livro, ele mostra o que já aconteceu na história. Ele está baseado em fatos, mostra o que está acontecendo agora, e ele mostra o que vai acontecer ainda. E, de acordo com a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, este livro, a história caminha para um desfecho final, de acordo com o plano e o projeto de Deus. E o plano e o projeto de Deus, não tem nenhum homem neste mundo que vai interferir nele. Deus vai levar todas as coisas conforme Ele planejou e conforme Ele está executando. Conforme Ele está executando. Então, este livro não foi dado somente para transmitir informações sobre o futuro, mas para ajudar o povo de Deus no presente, que por essa razão deve guardar e praticar as coisas que nele estão escritas. Ele trata das forças do mal que atuam contra Deus e contra aqueles que são fiéis a Ele. O diabo não conseguiu a vitória sobre Jesus conforme ele quis. Ele conseguiu sobre Adão e Eva, mas sobre Jesus, apesar de todas as suas tentativas, ele foi derrotado em todas elas. Desde o nascimento de Jesus, durante toda a vida de Jesus, Jesus foi tentado de todo jeito, de todas as maneiras, por Satanás, e o diabo não conseguiu nada. Finalmente, ele é derrotado na cruz pelo Senhor Jesus Cristo. A cruz foi o triunfo de Jesus sobre o diabo. E a sua ressurreição comprovou e ratificou o seu triunfo na cruz. Então, por isso, o próprio livro fala que ele, não conseguindo destruir o filho da mulher, que é Jesus, ele se voltou contra aqueles que adoram e servem ao Deus verdadeiro. Quem é esse povo? Esse povo é a igreja do Senhor Jesus, comprado com o seu sangue. Então,
É um livro que expressa de modo muito claro e objetivo o amor de Deus e o desejo de Deus para com a humanidade. Faz uma distinção muito clara entre os adoradores da besta e os adoradores do Cordeiro, bem como o fim que cada grupo vai ter no final das contas. Trata da vida da igreja aqui na terra, no período que vai da primeira à segunda vinda do Senhor Jesus. Eu tenho seguido a linha de interpretação que nós estamos no milênio, que começou aqui, quando Jesus veio e inaugurou o seu reino, e trouxe a mensagem do reino de arrependimento e fé nele. Arrependei-vos e crede, porque o reino de Deus está próximo, e o reino de Deus já foi instalado por Jesus, e esse reino terá a sua consumação, quando Jesus Cristo voltar, segunda vez. E aí vai encerrar esse período. Por enquanto, então, nós estamos vivendo nele. E a mensagem de Deus é para nós que estamos vivendo agora também. É um livro que explica e define muito bem o conceito de felicidade segundo Deus, que é totalmente diferente do conceito de felicidade do sistema anti-Deus e aceito pela sociedade. Não tem nenhuma semelhança entre uma coisa e outra. Trata do problema do mal existente no mundo e suas causas. E mostra que Deus é o Senhor da história e está conduzindo todas as coisas de acordo com os propósitos estabelecidos por Ele. Então, esse é um resumo assim, do livro do Apocalipse, né? Então, na introdução que nós vimos, o livro da revelação que Deus lhe deu. É um livro da revelação de Jesus Cristo, dada por Deus. Ela tem a sua origem em Deus, e Jesus é também o objeto da revelação de Deus. As verdades de Deus, que nós sabemos e conhecemos, são as verdades reveladas por Ele. Só conhecemos de Deus aquilo que Ele achou por bem revelar para nós. Então, é diferente da verdade pesquisada. A ciência pesquisa e chega a conclusões de verdade. Mas nós não descobrimos as verdades sobre Deus através da ciência. Pode-se deduzir que existe alguém que criou todas as coisas, que fez tudo, que há um causador de tudo, e etc, etc. Mas conhecer Deus realmente como Ele é, somente através da revelação. Paulo, o apóstolo, diz assim: o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1:12. Não é um evangelho inventado por alguém. João não inventou isso aqui. Ele não teve uma alucinação, ele não teve uma coisa estranha. Ele recebeu a revelação de Deus, do Espírito de Deus Pai e do próprio Senhor Jesus, a Trindade toda, né? Então, veja, Jesus é o objeto e o conteúdo da revelação do Apocalipse. Deus Pai é a fonte de toda a revelação. Jesus é o agente através do qual essa revelação é comunicada a João. Jesus, quando veio a este mundo, Ele veio para revelar Deus, veio para fazer a vontade de Deus Pai, veio para cumprir a sua missão, conforme determinado por Deus, e Ele fez isso tudo de livre e espontânea vontade, para cumprir o desejo do Pai. E o desejo do Pai é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o instrumento usado para notificar, para informar João dessa revelação foi um anjo, denominado de seu anjo, o anjo de Deus. João também é chamado de seu servo João. Então veja aqui a progressão, né? Temos Deus Pai revelando Jesus, usando um anjo para comunicar a João que deveria anotar tudo aquilo que ele ia ouvir e ver, e João deveria transmitir aos seus servos. Quem são os servos? Aqueles que adoram e servem a Deus. É a igreja do Senhor Jesus. A palavra servo é a palavra para escravo, aqueles que foram comprados com o sangue de Cristo.
Então, começando lá, termina aqui para anunciar aos servos de Deus, de todas as épocas, as coisas que devem acontecer. Então, autor da revelação, essa revelação veio, então, através de Deus Pai, de Jesus, e o anjo foi simplesmente um mensageiro, em Apocalipse 22:6, nós lemos o seguinte: o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. Veja, Deus dos espíritos dos profetas, o Deus que inspirou os profetas, o Espírito Santo que inspirou os profetas. Então, foi Deus o Pai que enviou, mas Jesus também, em 22:16, ele disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Então, o anjo, o que ele é? Ele é um mensageiro de Deus, ele está a serviço de Deus. Então, até que no final lá, o João ficou tão impressionado com o anjo, com tudo aquilo que ele mostrou para ele, que ele quis adorar o anjo. O anjo falou: não, não vai me adorar coisa nenhuma. Só Deus é digno de ser adorado. O anjo podia ter recebido uma glóriazinha aí, né? Mas depois ele ia se danar, né? Falou: não, sou igual a você, sou mensageiro, estou aqui a serviço. Estou a serviço do rei. Adora a Deus, cara. A mim não. Quantos de nós queremos adoração para nós mesmos, né? Os louvores. Volte-se para Deus. Hoje está cheio de gente aí querendo adoração, né? Muito bem. A finalidade de tudo isso é a revelação para mostrar aos servos, aos escravos de Deus, que as coisas que em breve vão acontecer. Agora a pergunta aqui é o seguinte: o que significa este em breve? O que significa em breve? Eu entendo que são os acontecimentos que vão desde a primeira vinda de Jesus, quando ele inaugurou o seu reino, até a consumação do seu reino na sua segunda vinda. O reino de Deus será consumado quando Jesus voltar. Ele está em processo, está em andamento, e essas coisas que em breve devem acontecer. Alguns acham que este em breve era só os acontecimentos aí na época do João, mas eu creio que não é assim, né? Parece que este em breve é quando Jesus estiver completado a sua obra e os seus inimigos estiverem definitivamente vencidos, então virá o presente, o fim da presente era. Vamos depois ver um texto que fala sobre isso. A verdade é que os crentes do primeiro século, eles tinham uma expectativa muito grande que Jesus poderia voltar naquele século, naqueles dias, né? Tanto é que quando Paulo vai lá em Tessalônica e ele fala do retorno de Jesus, segunda vinda, eles entenderam que era para ser logo, né? Paulo falava com entusiasmo do retorno de Jesus. Eles criam nessa verdade. E daí o que acontece? Ele fala, mas de repente lá um irmãozinho morreu. Aí o outro também morreu. Daí eles ficaram confusos. Espera aí, o jeito morreu e Jesus não veio, como é que fica? Como é que fica a situação? Outros não queriam trabalhar mais. Não, Jesus já vai vir logo, trabalhar para quê, né? Vamos ficar na boa aí e tal. Que isso aqui... essa moda pega, né? Jesus vai voltar, vou trabalhar, para que eu vou fazer depois com dinheiro, com as coisas, né? E não queria trabalhar. E Paulo falou: tá bom, se você não quer trabalhar, também não coma, então, né? Está tudo certo, da minha parte, tudo bem. Aí Paulo escreve as cartas aos Tessalonicenses para explicar esse mal-entendido, né? Agora, o que não era errado, eles terem essa esperança gloriosa que Jesus poderia voltar a qualquer momento, né? Quando Pedro escreveu suas cartas, acho que por volta aí do ano 70,
já havia assim uma gozação em relação aos crentes, porque Jesus não tinha voltado ainda, né? Quer ver? Abre sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola, 3:1, que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Encheu a bola deles, né? Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, ensinando, foi o que eu li, andando segundo as próprias paixões. Veja a expressão aqui, nos últimos dias. Ele não está falando do último dia. Últimos dias, a época que eles estavam vivendo e que nós estamos vivendo até hoje. Paulo também usa essa expressão, nos últimos dias aparecerão tal, lá, fala lá em Timóteo, né? Então, aqui nesta época, nos últimos dias, que ele já está considerando aqui como os últimos dias, aparecerão escarnecedores, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como a terra, da qual surgiu a água e através da água pela palavra de Deus, pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Veja que ele fala dos últimos dias, mas aqui ele fala do dia do juízo, que é o dia final, dia da prestação de contas final. Há todavia uma coisa, amados, é que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Quer dizer, então, a questão de tempo, este breve, não significa que seja amanhã, pode ser, mas pode ser um período muito longo, como está sendo já de praticamente 2000 anos, não sabemos mais quanto tempo. Tá? Mas o fato, então, este breve é um breve, pelo que temos visto, que é um breve, pelo menos do nosso ponto de vista, longo, né? Do ponto de vista de Deus, eu não sei. Porque a questão do tempo aí é de exclusividade absoluta de Deus, né? Se para Deus é 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, para Ele não faz diferença. Para nós faz, né? Puxa, 1000 anos e tal. Mas é um período que descreve isso, né? Então, essa questão de que, então, virá em breve, tem levado muitos a determinar o dia da volta de Jesus. Não tem ouvido aí na história? Tantas vezes já foi prefixado, né? A volta de Jesus. Aliás, parece que mês passado era um dia que era para ele voltar, não era? Não teve um lance assim, mês passado? Todo mês tem, né? Então, é a besta, né? São os bestas agindo aí, né? Então, tem levado pessoas a fixar livros escritos sobre isso, correntes religiosas que se formam em torno desse negócio e ficam interpretando e adivinhando. E Jesus não vem, e ele sempre tem uma desculpa, né? Vão arrumando outro dia e o papo furado continua, né? Então, isso tem levado muito a determinar o dia da volta de Jesus. Entretanto, Jesus diz que essa questão é de inteira responsabilidade do Pai. Agora, já tenho dito aqui que tem gente que sabe mais do que o Pai, mais do que Jesus. Porque eles sabem o dia e falam, né, e anunciam, né? Só que não acontece, né? Você já viu que o ser humano, ele tem a estranha mania de meter o bico onde ele não é chamado? Não é?
Tem ou não tem? O ser humano é um bicho que ele mete o bico, ele não tem nada a ver com aquilo, mas ele mete o bico lá, entendeu? Aí, nessa questão, então, ele fica aí, então, né? Sabendo mais do que Deus. O ser humano parece que ele não se satisfaz em aceitar as coisas conforme reveladas na palavra de Deus. Ele quer saber mais do que as Escrituras dizem a respeito. Só que ele não sabe nem o que as Escrituras dizem, mas ele quer saber mais. E isso daí, então, é uma porta aberta para os picaretas, para os falsos mestres e apóstolos, para as revelações e para as profecias, e porque aquele tal de Deus me disse, o Espírito me falou que não tem fim, né? Porque o ser humano, ele anda à cata de alguma nova revelação, de uma visão nova, de uma profecia espetacular, né? E por isso que essas pessoas, elas são presas fáceis das novidades, né? Estão à caça de novidades, algo novo, algo inusitado. Algo inusitado. E isso vai proliferando, né? Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Por quê? O ser humano, ele gosta disso, né? Gosta disso. Tem algumas perguntas que, às vezes, foram feitas para Jesus, para mostrar assim, a curiosidade do ser humano, onde ele mete o bico quando ele não deve. Abre Lucas, capítulo 3, 13. 13. Lucas 13, 22 a 24. Né? Mateus, Marcos, Lucas. Alguém pode fazer a gentileza de ler em voz alta aí, 13, 22 ao 24, Lucas? Legal, obrigado, Samuel. Então, ele passava pelas cidades e aldeias ensinando sobre o reino de Deus. E aí chega um gaiato e pergunta, Senhor, quantos vão ser salvos? É que Jesus foi educado, né? Podia falar, o que é que interessa para você? O que isso vai resolver na sua vida? Se são muitos ou poucos. Vai resolver alguma coisa? Não vai, né? Você está fazendo uma pergunta que é da inteira exclusividade de Deus. Agora, se você quiser entrar no reino, meu amigo, você tem que entrar pela porta estreita. Isso eu posso te dizer. Não é uma mania da gente querer saber as coisas que nem precisa saber. Às vezes a gente não fica conjecturando sobre a Bíblia. Ah, mas se fosse assim, se não fosse assim. Por que Deus permitiu que Adão pecasse e Eva também? Porque permitiu e pronto, ele fez assim. Você vai ficar discutindo com Deus, por que você fez assim, Deus? Fez assim. E daí, adianta ficar discutindo por que teria sido diferente? C.S. Lewis diz uma coisa interessante sobre isso. Fala, não adianta a gente ficar conjecturando por que não foi assim, por que não foi. O fato é esse. Deus fez assim. Tem outro caso interessante aqui, quer ver? Evangelho de João, capítulo 21, versículo 19 a 22. Vou poupar um pouco minha voz aqui, pedir para outro irmão, pode ser o Samuel mesmo, ou outro irmão, João 21, 19 a 22. Há coisas, tem aquela passagem que falou que houve silêncio no céu durante meia hora. Aí tem a piadinha que fala que não tinha mulher, aquele negócio, você já está manjado, né? Essa nem eu vou contar porque já está muito chata, né? E também não concordo. Por isso que está chato, porque eu também não concordo. Se fosse 15 minutos, até eu concordaria, mas meia hora não. Então, daí tem um monte de ideia, não sei. Acho que tem coisas que a gente fala, não sei.
Não sei. A informação que nós temos é essa, né? Agora, há suficientemente coisas na Bíblia, suficientemente claras para a gente se preocupar com elas. Ou não? Mesmo no livro do Apocalipse. Há muitos anos atrás eu li de um grande homem de Deus, estudioso da palavra, que disse o seguinte: não são as coisas que eu não entendo da Bíblia que me preocupam, são aquelas que eu leio e entendo muito bem e não consigo praticar, por causa da minha rebeldia contra Deus. E a Bíblia ela é suficientemente clara em tudo aquilo que nós precisamos, não precisamos de mais nada, gente. 66 livros riquíssimos de conteúdo, algumas coisas difíceis, sim, mas a maioria delas suficientemente claras, cristalinas, que todos podem entender, né? Muito bem, então, estou falando deste em breve aqui, né? Só que eu já fui tempo demais no breve, né? Que abre a porta para tudo isso, né? Então, como eu tenho falado aqui, vivemos um momento do já e do ainda não, onde as coisas já aconteceram, a obra de Jesus já foi consumada na cruz, a morte já foi vencida, o diabo já foi derrotado, mas eles estão ativos ainda, e muito ativos no mundo. E como o diabo não conseguiu derrotar Jesus, cada dia mais ele intensifica seu ataque sobre a igreja. A igreja e Deus, a palavra de Deus, estão debaixo de ataque, de fogo cruzado hoje. Intenso, né? E ele sabe que pouco tempo lhe resta, de acordo com Apocalipse 12. E então, nós vivemos este momento entre que estamos aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus. Muito bem. Mas vamos voltar aqui para o texto do Apocalipse agora. Apocalipse. Então, João, o grande apóstolo, amigo íntimo de Jesus, ele é interessante que, com toda humildade, ele se identifica assim, né? Eu, João, veja o versículo, onde é que está esse aí, eu, João, 9, né? E eu, João, irmão vosso e companheiro de tribulação no reino e na perseverança em Jesus. Veja a humildade deste homem, né? Amigo íntimo de Jesus, como ele se identifica. Simplesmente ele se chama de João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Um homem com essa bagagem toda, com essa humildade, né? Este homem ele andou com Jesus quando Jesus esteve aqui na terra, né? 3 anos com Jesus. Aquilo que nós vimos, nossas mãos apalparam, tocamos nele, ouvimos a sua voz, comemos com ele, dormimos na mesma casa, andamos pelos mesmos caminhos, enfrentamos os mesmos perigos. E João simplesmente diz: eu, João, eu sou o irmão vosso, eu sou um companheiro na luta, na tribulação, no reino de Deus. Ele conhecia muito bem a Deus, estava bem familiarizado com as 3 pessoas da Trindade. Tanto é que ele apresenta aqui, olha, versículo 4, né? João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. 7 espíritos é uma referência ao Espírito Santo de Deus, na sua plenitude e na sua perfeição. A perfeição da bondade, da besta é a perfeição da maldade, né? Mas o que é que João cria sobre Deus? Ele cria que ele é aquele que é, que era e que há de vir. A frase denota que Deus é eterno e age no palco da história humana. Deus nunca muda, ele nunca mudará. O que ele era, ele é, ele vai continuar sendo, né? Ele não muda. E a declaração que o próprio Deus faz de si mesmo, versículo 8, olha aí. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus falando dele mesmo. E João cria nessas verdades, na supremacia absoluta de Deus sobre todas as coisas. João conhecia muito bem o Espírito Santo. Os relatos que nós temos em João 14, 15 e 16, ali,
sobre o Espírito Santo são extraordinários. João recebe essa revelação e sabia exatamente quem era o Espírito Santo, né? Sabia. E João sabia já muita coisa sobre Jesus, porque conviveu com Jesus, recebeu a revelação de Deus através de Jesus, andou com Jesus, ouviu Jesus ensinar, viu o que Jesus fazia, viu como Jesus tratava as pessoas. Então ele conhecia as promessas de Deus do Velho Testamento, conhecia praticamente todas essas coisas sobre Jesus. Então ele dá, e a partir do versículo 5, que ele fala da parte de Deus, do 5 também, ele está escrevendo da parte de Jesus. Quem é Jesus? A fiel testemunha, primeiramente. Jesus foi fiel até a cruz. Ele pôde bradar na cruz: está consumado. Tudo o que eu tinha que fazer, eu fiz. Não restou nada para eu fazer. E eu me desincumbi da minha missão, homem de palavra, que não largou a coisa pelo caminho. Ele foi até o fim, enfrentou, suou gotas de sangue, foi traído, foi abandonado, foi achincalhado, foi cuspido, foi de tudo que podia acontecer com Jesus, aconteceu. Mas ele foi até o fim. E lá na cruz ele bradou: está feito, o que eu tinha que fazer está feito, para a glória de Deus. Então, João está dizendo, ele foi fiel. Jesus é mais do que isso ainda, ele é o primogênito dentre os mortos. Ele foi e continua sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. E ele foi constituído por Deus como o seu primogênito e o mais elevado entre os reis da terra, cumprindo o que está no Salmo 89, 27. Falo-ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. João sabia dessas verdades, se cria nisso. Por isso, Jesus é o soberano dos reis da terra. João, o domínio não está com Domiciano, João. Quem é o soberano dos reis da terra é o Senhor Jesus. João sabia mais ainda, que ele é aquele que nos ama e demonstrou o seu amor por nós. Jesus nos ama. Qual é o versículo que fala que Jesus nos ama aí? É no 5, segunda parte. Aquele que nos ama. Este verbo está num presente do indicativo que significa o amor contínuo de Deus, o amor constante e permanente por nós. E porque Ele nos ama, Ele nos libertou dos nossos pecados. Tempo aqui é outro tempo, é chamado auristo no grego, uma ação completa no passado, sem necessidade de repetição. O sacrifício de Jesus foi perfeito, completo. Ao nos libertar de nossos pecados, Jesus demonstrou o seu amor por nós. Ele nos libertou dos nossos horríveis pecados por meio do seu sangue. 1 Pedro 1, 18, 22 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. João cria nessas verdades. Também ele diz que Jesus nos libertou, nos comprou com seu sangue, e nos constituiu em reino e sacerdotes. Nós somos participantes do reino de Deus, com a finalidade de servir e honrar a Deus. Somos sacerdotes. Isso não significa que a igreja seja mediadora entre Deus e os homens, como muitos afirmam. Há igrejas que elas se colocam na posição de mediadoras, né? Entre o homem e Deus. Isso é bobagem, bobagem. Não existe mediador. Mediador há somente um, que é o Senhor Jesus Cristo. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Foi comemorado aí agora, em 31 de outubro, nós estamos em novembro já, né? Os 500 anos da Reforma. E dentre as descobertas que Lutero fez da Bíblia, ele descobriu que a salvação é só pela fé em Jesus, somente através de Jesus, somente as Escrituras são autoridades. Eu não sei se esses fatos foram lembrados aí nessas comemorações, não sei, deve ter sido. E também Lutero
descobriu o sacerdócio de todos os crentes. Todos têm livre acesso a Deus. Não depende de um intermediário. Não depende de padre, de pastor, de bispo, de apóstolo, de bispa, muito menos deixa para lá. Não depende. Você não precisa de pegar fé emprestada de apóstolo nenhum. Que emprestar fé é o quê, cara? Vai emprestar fé para quê? Você não tem nem para você, meu. Lutero precisaria reviver, fazer uma reforma na igreja chamada protestante ou evangélica, que está igualzinha o que era a igreja católica, vendendo as coisas através de grana. É verdade ou mentira? Foi contra isso que Lutero se revoltou, contra a venda das indulgências. Só que hoje tem outro nome. Precisamos hoje de igrejas que amam a Deus e não o dinheiro. Tem muito amor ao dinheiro, muita ganância. Precisaria passar por uma reforma profunda. Quem sabe Deus levante um Lutero um dia aí, né? Sacerdotes, a igreja não é intermediária de ninguém. Jesus é o nosso intermediário. Significa que nós temos acesso direto a Deus em qualquer hora, do dia, da noite e em qualquer lugar. Esse papo de que a mão de Deus está aqui, papo furado. A mão de Deus está em todo canto. Estava lá no acidente de vocês, até você dormindo, a mão de Deus estava lá, cara. Senão você tinha empacotado. Não é? Significa o seguinte, nós temos liberdade, livre acesso a Deus, qualquer hora do dia, da noite, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Nós podemos clamar e orar, e agradecer, e interceder, porque Deus está atento, o nosso Deus não dorme. Paulo orou nos lugares mais inusitados, orou na cadeia, nas prisões, em tanto canto, navio afundando. Foi criado entre chamada igreja evangélica a santidade do templo. Santidade do templo. Esse lugar aqui, ele é santo porque nós estamos aqui, sendo adorados. Mas não tem nada a ver. Santo é o povo de Deus. Santo é o povo de Deus, comprado com o sangue de Jesus. Então, graças a Deus, por causa de Jesus, nós não temos mais barreiras com Ele. Jesus pagou o preço dos nossos pecados, de todos os nossos horríveis pecados. Ele pagou o preço. Nós somos reconciliados com Deus. Deus nos trata como filhos agora. E filho se relaciona com o Pai em qualquer hora do dia ou da noite. E é, de fato, um prazer enorme para o Pai ter um relacionamento assim com seus filhos. E eu creio que Deus tem o mesmo prazer em se relacionar conosco. Porque em Provérbios 15:8 nós lemos que a oração dos retos é o seu contentamento. João sabia que Jesus é o único digno de receber glória, reverência e adoração. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Amém é a confirmação de que aquilo que foi dito é fiel e verdadeiro. Né? Ele cria também, ponto 8, que Jesus é aquele que vem com as nuvens e todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram, aqueles que o feriram, mataram, crucificaram. Mas a referência não é apenas aos que crucificaram Jesus fisicamente, mas a todos aqueles que permanecerem indiferentes e não levarem em conta que Jesus morreu pelos seus pecados. Às vezes condenamos os soldados que crucificaram Jesus, mas fomos nós que crucificamos Jesus, foram os nossos pecados. Todo olho o verá, significa que o senhorio de Jesus será um dia evidente a todos, coisa que agora é evidente apenas para aqueles que creem nele. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Se lamentarão. Quem não se arrependeu dos seus pecados, vai se lamentar muito. Muito. E a oportunidade é aqui e agora. Deus está avisando. E avisando, e repetindo, e chamando, e convocando. E as pessoas não estão nem aí. Vão lamentar um dia. Amém, também é verdade.
Falei outro dia que hoje não é politicamente correto falar sobre o inferno, né? Você não ouve mais falar sobre o inferno hoje, né? Tem relógio ali. Aí vocês estão pensando, tomara que ele olhe para o relógio, né? Não olhei agora. Então, João sabia. Mas ainda, rapidinho, a partir do 13, João teve uma visão especial de Jesus. Jesus aparece para ele de uma forma extraordinária. Versículo 13. Ele está no meio dos candeeiros. Ele ouviu a voz, né? O que vês, 11, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, e dá o nome das igrejas. 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Então, esses candeeiros, depois Jesus revela, né, o mistério para ele, o próprio Jesus revela. E aqui Jesus, ele tem uma visão de Jesus e uma conversa com Jesus pessoalmente, né? Então, ele está no meio dos 7 candeeiros, que é a igreja, o candelabro de ouro. Os candeeiros indicam que agora a igreja é a luz do mundo, e Jesus é o centro da igreja. E ele viu nesta visão que Jesus é o que? É semelhante a filho de homem. Filho de homem, essa expressão é muito usada nos evangelhos para referir-se a Jesus durante seu ministério terreno. Muitas referências. Isso indica que parece ser um título preferido por Jesus para si mesmo e sua missão. E João vê e ele pode identificar agora um semelhante a filho de homem, né? Ele estava vestido com veste que chegava aos pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. É normalmente a vestimenta do sumo sacerdote. Hebreus 2,17 fala que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação, fazer oferta pelo nosso pecado e pelos pecados do povo. Então, essas vestes indicam isso, né? A vestimenta também, no caso, que indica a dignidade do Senhor Jesus. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Isso indica sabedoria, dignidade e, no caso de Jesus, a divindade dele também. Divindade também. Seus olhos eram como chamas de fogo. Jesus tem percepção penetrante, discernimento. Jesus está atento a tudo e consciente de tudo. Nada escapa aos seus olhos. Nada escapa aos seus olhos. Seus pés, semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha. Lembro da presença de Jesus lá, né, com os irmãos do Daniel, né? Bronze polido, pés limpos, andar com dignidade, com firmeza, estabilidade e integridade. Sua voz, como o som de muitas águas, indica a sua autoridade e poder. Tinha na mão direita 7 estrelas, 7 candeeiros. Ele tem a igreja em suas mãos. Ele é o Senhor e cabeça da igreja. Foi constituído assim por Deus após sua morte e ressurreição. Da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Eu estou lendo o texto aqui, viu? Isso indica juízo, julgamento e discernimento. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor, refletia a glória do Jesus exaltado. Ora, 1 João 1,5, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Jesus não tem segundas intenções, ele é honesto e íntegro.
E aí, diante desta visão do Jesus glorificado, porque o João conhecia aquele Jesus que andava de sandália, né? Os pés cheios de poeira ali, agora ele vê Jesus, nesta visão. Aí ele ficou espantado, e a reação dele qual foi? Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Imagina, né? Essa visão de Jesus, do Jesus exaltado, diferente, né? Todo esse brilho, toda essa glória. Ele caiu como morto. Não foi morto, mas como, se tiver, né? E não sei como ele não morreu também, né? Um sinal de profundo respeito e reverência perante a majestade de Jesus. A majestade de Jesus. Agora, olha Jesus. Olha Jesus. Quem é Jesus? E então Jesus, o mesmo Jesus com quem João tinha andado, agora glorificado, resolveu mostrar-se novamente a João de um modo especial para mostrar quem está no controle. Não é o Domiciano, não é o imperador romano. Ele vai mostrar. E olha, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, ele coloca carinhosamente a sua mão sobre João e diz o quê? Não temas. João, não tenha medo, cara. O domínio não é do Império Romano, João. A igreja está acuada, João. A igreja está sofrendo, irmãos estão sendo mortos. Pessoas estão para ser jogadas na prisão, João. Mas, João, não tenha medo, João. Sabe por quê, João? Porque eu sou o primeiro e o último, João. Mesma coisa que Alfa e Ômega, como Deus se declara. João, olha aqui para mim, João. Eu sou aquele que vive, João. E eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, pelos séculos dos séculos. João, eu estive morto, João. Você sabe da minha história, você me conhece, João. Mas agora eu estou vivo, João. Então não tenha medo, João. Não se preocupe com a besta, não, João. Se preocupe comigo, em andar comigo, porque eu estou vivo. Sei tudo vai passar. Assim como passou o Império Assírio, o Babilônio, o Persa, o Grego, o Romano, e tantos impérios, e os impérios de hoje vão passar todos eles. As nações poderosas vão cair diante do Cordeiro de Deus. João, não tenha medo. Não tenha medo, João. Mesmo que você tenha que morrer, João, não tenha medo. João, quero dizer para você também mais, que eu tenho as chaves do inferno e da morte. Eu tenho domínio absoluto sobre a morte e o inferno, sobre todas essas coisas. João. Então não tenha medo. João, não tenha medo, porque eu sou o Senhor absoluto sobre a igreja. Recebi toda a autoridade no céu e na terra, e fui constituído Senhor absoluto sobre a igreja. João, e eu conheço a igreja como a palma da minha mão. Sei o que ela tem de bom e o de ruim. Sei as dificuldades que ela passa. Conheço todos os seus medos e os seus temores, João. Então não temas, João. A pergunta que hoje muitos fazem, o que é que vai ser do nosso país? O que é que vai ser do mundo? Vai terminar em bomba. Eu combinei com eles. Terminar em bomba, explodir, vai explodir tudo isso aqui. E eu creio que João precisava dessa visão do Cristo glorificado. E Jesus deu para ele. E nós precisamos também dessa visão. E ele disse, por isso escreve as coisas que viste e que onde acontecerem, envie para as igrejas. João, meu povo precisa saber quem eu sou, João. Meu povo está acuado, João. Meu povo está com medo, João. Eles precisam saber quem sou eu, João. Nós estamos vivendo um momento em que as coisas estão acontecendo.
Nesse exato momento, as coisas estão acontecendo. As coisas que em breve devem acontecer, estão acontecendo. E elas vão acontecer cada vez mais. E o mundo vai ficar cada vez pior. Ah, pastor, essa não é uma boa notícia. Infelizmente, é o que a Bíblia diz. Vai ficar cada vez pior. O cerco está apertando cada vez mais. E daí, o que é que nós vamos fazer? As coisas que são da exclusividade de Deus, vamos deixar com Deus. Ele é bem melhor do que nós todos juntos para resolver os problemas. Deixa com Ele. As coisas que são minhas, diz Deus, deixa comigo. Vamos crer nele, sabendo que tudo o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Paulo diz que devemos viver na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Qual é o nosso papel aqui neste mundo? Queria ler na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12. Alguém? Samuel, você está sendo o leitor oficial, leia para mim, 1 de Pedro 11 e 12. 2, 11 e 12. Muito obrigado. Então, o que vamos fazer nós? Qual é o nosso papel? Andar de modo digno aqui neste mundo. Manter exemplar o nosso procedimento. Crer em Deus e na palavra de Deus. Viver a realidade do Evangelho. Sermos pessoas honestas, íntegras. Espalharmos o bom perfume de Cristo por onde quer que andarmos. Como vamos viver? Os maridos devem amar e respeitar suas esposas. As esposas respeitar os seus maridos. Os filhos devem obedecer e honrar os pais. Todos esses são mandamentos bíblicos para este mundo, para esta era. Para esta era. Né? Realize o seu trabalho com dignidade e honra. Não se meta em encrenca, não se meta em rolo. Faça a coisa de maneira honesta, você vai pagar um preço por isso. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, esse é o nosso papel, gente. Tem que inventar moda, não. Nós tivemos o nosso seminário para casais e o Manfred esteve lá com a gente, dando um estudo no sábado, depois ele precisava ir embora. E no final fui me despedir dele. Eu conheço o Manfred desde 78, né? Ele é uns 10 anos mais novo do que eu. Daí ele falou, Ismael, sabe que agora estou com 65, 66... eu descobri que a vida cristã é extremamente simples, Ismael. Não tem que complicar nada, cara. Eu falei, sabe, irmão, porque eu também cheguei a essa mesma conclusão, cara. A vida cristã é extremamente simples. Nada de complicação. É amar, é abraçar, é chorar junto, é respeitar a esposa, é tratar com dignidade, é a esposa respeitar o marido. Os filhos aprenderem os princípios e valores de Deus suficientemente claros. Então, e vamos deixar as coisas de Deus, que Deus cuida muito bem delas.